Bom, recebemos hoje, satisfação de receber aqui o Dr. Ismael, secretário de Saúde do Estado. Enfim, tem um baita currículo, se eu ficar falando aqui, é extenso. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por participar do Pod Belos. Uma salva de palmas. Inclusive, eu vou deixar claro, a gente estava aqui, já tinha organizado tudo, o Mauro falou, é corintiano. Fui lá em casa, busquei o manto, falei, vou fazer a entrevista com o trouxe o manto dele pra mim, que ficou meio tchan, mas o que vale é a homenagem. Obrigado pelo convite, estar participando do Pod Belos aqui hoje. Se eu soubesse que vocês vinham, eu ia trazer o meu manto também, mas sou corintiano, né? Então, obrigado, é um grande prazer. Eu acho que o papo vai ser bastante agradável. É meio opressor também o papo, eu sou o único palmeirense aqui, né? Não tem mundial. 1951, né? 1951. Doutor, vamos começar aqui falando um pouquinho de você. Quem que é o Ismael Alexandrino? É o cara que nasceu em São Luís, que foi para a Itália, se formou, parece que foi na Federal de Pernambuco, depois foi para a Itália. Quem que é o Ismael Alexandrino? O Ismael Alexandrino é um menino montebelense que nasceu no Hospital Montes Belos aqui. Morei na Vila Canaã, depois morei na Rua Jabaquara, né? Estudei aqui no Colégio Dom Pedro I até a 8ª série. Aí depois eu fui para Goiânia fazer o ensino médio lá, né? Na minha época chamava segundo grau ainda, né? Fiz lá no Colégio da Goiânia. E depois fui para Recife, fiz na Estadual de Pernambuco, medicina. Depois que tinha terminado tudo, tive a oportunidade de fazer, né, fellow lá fora, né, na Europa. Fiz em Milão, Bolonha, Bari. Depois eu voltei para Goiás, trabalhei em Minas, trabalhei em Goiânia. E em janeiro de 2009 eu fui para Brasília, né? Fiz quartel de fuzileiro naval lá, já como oficial médico. Segui uma carreira militar há um tempo também, no privado, também na minha área de atuação, né, que é a unidade de terapia intensiva, cuidar de paciente grave. E em 2019 eu voltei para cá, final de 2018 eu voltei para cá, recebi o convite para ser secretário de Estado da Saúde, assumi e eu voltei definitivo, né? Minha família, parte mora em Goiânia, a maior parte mora aqui em São Luís ainda. Eu estou em Goiânia e não pretendo mudar de lá, não. De lá, né? São Luís é uma cidade que tem muitos amigos aqui. Eu acho que a nossa geração é uma geração que está aí, tem comércio, tem procurador, tem bancário, tem médico e tudo. É uma geração que eu tenho muita saudade e sempre gosto que bato uma bolinha aí. O Camilo, que está ali atrás, falou que o senhor tem muito jeito para bater bola, não tem? Eu acho que é só brincadeira. É bom. O menino é bom. Não, eu jogava direitinho. Hoje em dia o preparo físico deixa a desejar, mas a noção ele não perde, não. Além do futebol, a gente já ficou sabendo também que o senhor gosta do Airsoft. E aí, como foi a sua chegada no Airsoft? Como você conheceu esse esporte? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu comecei no tiro comum mesmo, né, de arma de fogo, né? Desde os 7 anos de idade foi quando eu tive meu primeiro contato. Meu pai ensinou, né, me deu Com 7 anos. Com 7 anos. O menino do Camilo também, tem quantos anos, senhor? 12. 12 anos, tá tirando. Então, meu primeiro espinhar foi de chumbinho, mas aí depois foi graduando. E o Airsoft começou em Brasília, né? Tinha uma turma bacana e eu tinha arma de fogo, né? Mas a grande maioria não tinha. E o pessoal achou no Airsoft uma forma de praticar aquela questão lúdica ali, de simulação, realística e tudo mais. O aparato do Airsoft é muito legal, né? Muito completo, realmente você simula muita coisa legal. E aí eu comecei e pratico até hoje, né? Tem um bocado de brinquedo de Airsoft. Né? Eu até trouxe um brinquedo aqui. O senhor dá uma olhada. Esse brinquedo aqui, o senhor já utilizou ele? Esse aqui é uma de assalto, né? Dependendo
pode ser da MR também, né? Uma plataforma M4 longa. Ele entende bem, né? Pra mim, Escreveu aí. pra mim é um rifle. Não. Mista. Ela não é full metal, é metal e polímetro. O senhor é um sniper. Eu é de sniper. É sniper. Sniper é aquele que fica quietinho ali no seu canto, passa. É para passar despercebido, né? Sim. Mas ele É preciso. tem que ser preciso. E é preciso. Tem que ser preciso. Aparece pouco, mas quando ele aparece no jogo é para realmente poder definir. Tchau, bebê. Quem já tomou um tiro de 50 sabe de sniper, sabe o que é. Não vai querer tomar um segundo, né? Não. Eu tomei um aqui, ó. Foi? Só um minuto. Cara, foi incrível que tinha o óculos, a máscara, eu subi o morro, a máscara desceu, isso aqui. Foi onde a bala pegou. Por isso é o sniper. A gente Exatamente. precisa. Então, o Vitor, que está aqui conosco, inclusive é seu primo, ele tomou uma Airsoft, né? Foi uma BBS no ouvido dele, assim, tava com proteção, mas ele foi patinando, né, João? Quem atirou? Atirou meu companheiro aqui. E parece que o senhor até jogava de helicóptero e tudo, o trem é profissional mesmo. Tem alguns jogos anuais, né? Nos últimos 2 anos isso ficou mais restrito, né? Porque questão da pandemia. Mas antes, sempre tem pelo menos 3, 4 grandes jogos no Brasil. Essa que você foi a Cascavel? A Cascavel, Caldas Novas, né? Tem com helicóptero, tem Carcará também, né? Tem em São Paulo, que é muito grande também. Então, assim, é simulação realística. Então, se a missão envolver helicóptero, Não tem helicóptero. a gente faz a cotização de tudo lá, organiza e joga. Mas a ideia é trazer realmente realidade. Eu, como tive a formação militar, tive a oportunidade, na realidade, né, de participar de várias manobras dessas, vários treinamentos e tal. Mas muita gente que não teve, mas tem curiosidade e oportunidade que tem, né, de vivenciar um pouquinho aquilo ali e vivenciar um pouco da angústia também. Mas louco. Já viu? é um esporte muito bacana. Assim, como qualquer esporte tem seu aspecto saudável, mas precisa ser utilizado com responsabilidade. Né? Da mesma forma que quem pratica esgrima não vai sair apontando A espada, o facão. Para o seu oponente, né? Quem faz karatê não vai sair deferindo golpes de karatê, né, de forma indiscriminada. Quem pratica airsoft também tem que ter responsabilidade, né? É uma bolinha de PVC, mas ela machuca, se pegar no olho, se pegar em algum local assim. Então tem que ter responsabilidade e não trazer aquela coisa da gracinha, de como se fosse uma arma de fogo, porque a pessoa que é capaz de fazer graça com um brinquedo, ela é capaz de fazer graça com a arma de fogo também, né? E precisa ter responsabilidade em relação a isso, né? Mas é um esporte fantástico, eu gosto muito. Falando aqui de hobby também, a gente sabe que o senhor parece que até cantor né? Pois é, tem vários vídeos aí circulando no WhatsApp, né? O senhor cantando uma moda de viola, quer dar uma palhinha aqui pra gente? A moda de viola, eu acho que quase tudo na vida, né, dos gostos principais começa na infância, né? E quando eu viajava para o Araguaia, viajava para o lago, outro campando de férias, né, meu pai sempre colocava ali moda de viola mesmo, raiz, né? E o Léo, tinha o Carreiro de Pardins, o Nick Tinoco, o Zilizalo, Biadino Franco, Palmeiro Biá, essas coisas assim, antigas mesmo. E aquelas músicas eu prestava atenção na letra, tentava decorar e tudo mais, foi criando um gosto, né? Sempre meu pai gostava muito, tentava ensinar a gente primeiro, segundo, a gente ia desafinar pra caramba. Né? Tomava um cru também? Tomava biotônico, foi uma emoção de esporte, falei assim, Se melhorava, né? isso vem até hoje, né? A gente tem
Gosto bastante assim, de Mas jogar pra... o senhor toca algum instrumento, assim mesmo? De aula, conservatório, ninguém imagina quando veio numa roda sertaneja, mas eu fiz piano clássico. Olha! Toquei no casamento do pai de João Vitor. Nossa, Eu comecei com 8, acho que eu tinha 9 quando eu toquei no casamento dele. Então, assim, a aula, a formação inicial foi piano clássico. Aí depois, né, que veio outros instrumentos. O violão, é uma história muito peculiar, até deu entrevista de Paulo Berg e eu contei isso. O violão quem tocava era meu pai, eu nunca tinha tocado violão na vida. E o meu pai tinha uma doença degenerativa, né, e ia paralisando, né, de baixo para cima a musculatura, e um determinado dia, 2016, se não me engano, ele estava no apartamento aqui em Goiânia, né? Em Goiânia, na casa dele, e ele tocando foi fazer, ele, às vezes eu cantava a primeira, aí o segundo, às vezes invertia, aí ele foi fazer um acorde, era um Fá, uma pestana, ele não conseguiu fazer, aí ele tentou de novo, não conseguiu fazer, ele encheu o olho d'água, já era a limitação da doença, ele não conseguia. Aí para tirar ele daquele constrangimento, na hora que ele encheu o olho d'água, eu peguei o violão da mão dele, nunca tinha encostado o violão na vida. Aí eu falei, pai, me ensina a tocar essa música, tenho vontade de aprender a tocar violão e tal. Aí desde em diante o violão nunca mais voltou para a mão dele, porque ia ser progressivo, então ele ia ter outros constrangimentos. Então começou disso, pouca gente sabe. E aí depois, quando a doença dele progrediu, que ele ficou acamado 3 anos, 2 anos e meio esperando para o aparelho, quando eu tinha oportunidade, eu sentava do lado da cama dele e tocava as músicas que a gente cantava, ele gostava muito. Lindo demais, né? É uma história bonita, né? Então, a relação com o violão foi isso. E veio muito dele, porque ele era autodidata na música. Ele nunca fez aula, mas ele tocava teclado, piano, tocava violão, viola de 10 cordas, ensaiava quarteto, ensaiava coral. Então, assim, nele era nada, em mim nunca foi nada. Eu tive um esforço inicial, depois eu tive uma circunstância, mas sem grandes talentos. Eu gosto da música, mas... Então você começou meio que você viu a dor dele e começou ali para honrar ele, para compartilhar ali. Foi, na verdade, para tirar ele do constrangimento naquele momento, entendeu? Meu pai que tanto deu a vida por mim até agora, não vai passar esse constrangimento aqui numa coisa tão prazerosa para ele, que era tocar violão, cantar e tudo mais. Então começou aí, o violão, né? O piano não tinha feito aula, ele tinha boa noção de música. Me parece que o senhor tem muito bom gosto, né? Tirando o fato do Corinthians, de onde que veio essa veia corintiana? Os meninos, na hora que souberam, né, que o senhor era corintiano, eles foram em casa, não, tem que vestir esse traje, né? Infelizmente, de onde que veio essa veia corintiana? Olha, o meu pai nunca foi ligado muito a futebol. Ele gostava de outras coisas, de caçar, de pescar e tudo mais. Quem gostava de futebol na minha família eram meus tios, né? Tio João, tio Paulo, e ambos são corintianos. Então começou ali, muito pequeno, e quando eu era novinha, era bem viciado mesmo, era capa de caderno, era cueca, meia, moletom, tinha tudo, por exemplo, boné e tal. Aí depois, outras atividades que vai fazendo, né? Você continua com o sentimento, mas você não sabe nem falar a escalação completa do time. O Corinthians que recentemente voltou a melhorar, né? Contratou aquele William, eu vejo o Alisson ali, nossa, Santo William, né? Mas o Palmeiras a gente sabe que sempre foi superior ao Corinthians, né? Quando? Inclusive os mundiais, né? Tá aí os 1951, né? O primeiro título. Porque você não 1951, na época de... ainda que não tinha nem o futebol, igual a gente conhece. Entra lá no FIFA.com e pesquisa Mundial de Clubes que você vai ver. Agora, doutor, mas Palmeiras e Corinthians sempre teve essa rivalidade, mas acho que ali na época 90, Palmeiras tinha um time fantástico, que era Evair, Miller, Amaral, Zinho. Era um time massa, rivalizava muito. Depois veio Edilson, depois Edilson trocou de lugar. Foi. Aí ela fazendo gracinha com os outros lá, né?
Paulo, eu lembro daquele jogo, você acredita? Eu lembro daquele jogo. Eu lembro. Ele dando a baixadinha no meio dele, mano. Eu lembro. Você tá doido. Mas era muito legal. E eu, desde pequeno, era pirulo de futebol. Né? Ia para a escola, ficava batendo balãozinho de meia na hora do jogar rebatida, na hora do recreio, né, tal. E joguei no São Luís. Joguei aqui em São Luís bastante futsal, joguei campo e tudo. Aí a vida vai trazendo outras atribuições, vai parando, mas eu gosto muito, sempre que eu posso, reúno a galera. A gente faz um futebol, inclusive, em São Luís, igual dos amigos, todo final de ano, fizemos. Já tem 20 anos, mas tem 14 edições. Né? Eu já joguei várias, né? As últimas 4, 5, todas eu joguei. Só, e o Pod Belos começou com tudo, né? Olha só, primeiro convidado, nosso prefeito. Segundo convidado, secretário-geral do Estado de Saúde, né? Então, com moral, né, moçada? Isso aí, né? E agora, conta pra gente, Ismael, parece que você é blogueiro, escritor. Na verdade, depois você fala pra gente o que você não faz, né? Não, na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Na época de colégio, fazia curso de redação, essas coisas e tal. E eu fui fazer faculdade fora, saí de casa muito novo. Né? A primeira vez que eu passei medicina eu tinha 16 anos, mas eu não tinha concluído ainda, não foi quando eu entrei. Depois tive a oportunidade de passar de novo e fui. Então eu mudei para Recife, eu não conhecia uma Viva Alma lá. Então lá eu fazia faculdade de medicina, né? Estudava as coisas de medicina, e o que me desopilava ou era a praia, ou o ciclismo, ou nas madrugadas a leitura e a poesia. Eu sempre gostei de escrever, né? E eu acho que a poesia ela acaba não vou dizer que é solidão, porque eu nunca tive esse sentimento, né? Sempre fui bem resolvido, como dizia um amigo meu, eu me dou bem comigo mesmo, né? Mas o sentimento de solitude, que é aquela convivência consigo mesmo tranquila, porém produtiva, pacífica, sem entrar em depressão nem nada, ela propicia, né, uma leitura mais lúdica, ela propicia a leitura mais aprofundada e, obviamente, para quem gosta de escrever, é escrita. Então, lá em Recife, é uma cidade muito rica culturalmente. Então, eu tive a oportunidade de conviver com Ariano Suassuna, que é um dos estandartes da literatura brasileira, com Regina Casé, com Raimundo Carreiro, que era discípulo de Ariano Suassuna. Ainda sou membro da UBE, União Brasileira de Escritores Regional Pernambuco. A gente tinha um programa lá na UBE, chamava Quarta às 4. Era basicamente um sarau, que reunia geralmente as pessoas mais velhas, e eu de pirralho estava lá, mas recitando as poesias e tudo mais. Então, e eu sempre gostei de literatura. Então, quando começou, em 2004, as plataformas de blog no Brasil, eu criei um lá, chamava Café Alexandrino, lado aromático da vida, né? O Maurício chega do café, o Maurício chega do tanto quanto poético, né? O café é poético, né? Então, sinestésico, aquele aroma, tanto o estético quanto o sensitivo ali. Então, o café poético. Mas o café é poético, né? Então, se for Montes Belos é melhor ainda. Então, eu escrevia crônica, escrevia contos, poesias e tudo mais, e convivia, né, com isso. Então, comecei em 2004, né, e tem até hoje, só que hoje eu escrevo muito pouco, né, lá, né, acabo escrevendo, teve uma época que eu escrevia no coluna de jornal, né, às vezes revista e tudo mais, então sempre, tanto que quando eu estava no internato de medicina, eu falei, rapaz, eu vou fazer outro curso, porque também, né, não que eu não quisesse concluir, mas eu estava fazendo estágio num hospital que era muito longe da minha casa, e eu ia de busão, né, para eu sair, Recife é grande pra caramba, se eu saísse 7 horas da faculdade, 7h30, por aí, para eu ir para casa de busão, eu chegava umas 9h30, mais ou menos, e aí eu estava fazendo estágio nesse hospital, e de frente ao hospital tinha uma faculdade de comunicação social, né? Aí eu falei, rapaz, eu gosto da leitura, da escrita e tudo mais, vou fazer um vestibular de jornalismo aqui.
Porque ao invés de eu chegar às 9h30 em casa, eu chego umas 10h40, uma horinha só a mais, para quem dorme madrugada todo dia, pelo menos eu tenho um período produtivo aqui a mais, né? E aí eu inventei de fazer, fiz 1 ano de jornalismo, né? Nunca pensei em ser jornalista, nem tenho habilidade para isso, mas era uma forma de melhorar a escrita, melhorar a comunicação e aproveitar meu tempo, né? Foi muito legal essa época. E o futebol, você aperfeiçoou quando você estava lá nas regiões praianas? Não, futebol até que não, apesar de gostar muito de futebol, futebol eu não jogava muito. Lá em Recife, eu praticava muito mais ciclismo do que os esportes de areia mesmo. Jogava futebolzinho na praia ali e tudo mais, né? Morava em Boa Viagem, mas eu fazia mais ciclismo mesmo. E teve uma época que eu fazia triatlo, acordava 4 da manhã, pedalava, depois nadava, depois corria e depois ia para o hospital. Eu chegava no hospital, estava todo mundo com a cara de sono ainda, eu já estava ligado no todo. E aí vai. Mas foi um período muito intenso, assim. Na verdade, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer com muita intensidade. Como lá era um período de formação, né, que você está na universidade, que você abre seu mundo, seu universo, né, experimenta um bocado de coisa, e todas que eu experimentei são listas, diga-se de passagem. Então foi um período muito bacana. Agora falando de um assunto mais sério, o senhor esteve como Esses todos foram sérios. O senhor esteve como secretário de saúde durante a pandemia. Como foi esse desafio? Que é algo que a gente nunca esperava passar por isso, e eu acredito que nem você nunca esperava passar por isso. Como foi passar por esse momento? Como foi estar ali nessa parte administrativa, estar ali no cargo estatal? Como foi passar por isso? Olha, eu já era gestor há um bom tempo, né? Tanto privado quanto público. Eu tinha tido a experiência da gestão pública no Distrito Federal, como secretário de saúde adjunto, superintendente de saúde DF, tinha dirigido alguns hospitais também. E o plano de governo da atual gestão, eu que tinha escrito na área de saúde. Quando veio a pandemia, eu tentei manter o foco daquilo que estava escrito, só que eu tive que inverter alguns cronogramas, né? Porque pensava-se uma unidade ambulatorial, que são as policlínicas primeiro e depois os hospitais. Quando veio a pandemia, tinha necessidade de hospital. Aí eu só inverti, eu puxei os hospitais para o início. Só que, diante daquilo que vinha como um grande tsunami no mundo, né, que é a pandemia, a gente observando a China, começaram os primeiros casos lá em Wuhan e tudo mais. Logo veio a Operação Resgate, né, que foi a repatriação dos brasileiros, né? Eu coordenei, não sei se você lembra, nós recebemos em Anápolis, né? Sim. Os brasileiros que estavam em Wuhan. Eu coordenei essa parte da saúde junto com o Exército Brasileiro e com a FAB, que estava coordenando a parte logística, né? Então tivemos aquela oportunidade ali inicial, e diante do que estava vindo desconhecido, eu conversei com a minha equipe e falei: olha, diante do desconhecido, o que a gente precisa? Estudar muito, procurar o maior número de dados possível, não subestimar o risco, mas eu também não quero criar pânico na população. A gente precisa ter o caminho do equilíbrio, né? Eu lembrava sempre de uma frase, meu pai dizia, uma frase muito simples, mas muito verdadeira para tudo na vida. Meu filho, os extremos são perigosos, né? Que é um princípio, né, obviamente com outras palavras, mas um princípio bíblico também, né? Sede conhecidos pela vossa moderação, né? E ser moderado não significa não ter opinião. Sim. Significa ter uma opinião construtiva, que pondera as diversas situações e propõe algo, né, equilibrado. Então, foi dessa forma que a gente tentou conduzir. E a gente não tinha nada de informação, nada. É isso aí que Como tem poucas até hoje, apesar de ter passado um bom tempo. Então, criei um núcleo de pessoas muito técnicas, coordenadas por mim, que eu chamei de núcleo de evidências. O que era isso? Para qualquer tema, esse núcleo era acionado e pegava a melhor evidência científica no mundo
dentro de 48 horas eles me davam essa ciência de evidência, foram ao todo 121 ciências de evidência, para balizar a minha tomada de decisão. Claro que a tomada de decisão, ela não é só uma questão científica e técnica, tem outras questões que não são sanitárias, que são sociais, que são econômicas, que são consideradas também. E não é só a saúde que toma decisão, né? Existe uma instância maior, que é o próprio governador. Então, agora, esse núcleo, ele baseou muito. Então, as decisões que a gente tomava, apesar do desconhecido, eram decisões muito embasadas. Tanto que esse trabalho de síntese de evidência, nós apresentamos ele o ano passado, em dezembro do ano de 2021, na Conferência de Saúde da Malásia, e o nosso trabalho foi em primeiro lugar no mundo, na categoria gestão pública. E semana passada, com esse mesmo trabalho, nós ganhamos o prêmio da Fundação Getúlio Vargas, o prêmio Evidência 2022. Tudo criado aqui. Né? Tudo criado aqui. Foi a única Secretaria de Estado de Saúde do Brasil que recebeu esse prêmio. Então, é uma equipe muito comprometida, muito boa, né? Jamais. Pode ser considerado essa condução, que na verdade você conduziu o Estado todo, né? As suas decisões implicariam ali uma série de vidas, né? E a gente sabe, né, do quão bom foi o nosso secretário de saúde. E isso acho que todo mundo reconhece. Sim. Pode ter sido considerado o seu maior desafio até hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que extrapola um pouco, acho que foi o maior desafio da humanidade até hoje. Né? Assim, pelo menos assim, da nossa geração, dos últimos 100 anos, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, eu acho que não teve um desafio num período tão curto de tempo, né, que acabou se prolongando, mas com tamanha intensidade. Modificou o mundo, modificou as relações. As crianças que nasceram nesse período, elas andam por aí apertando os botões nas coisas achando que é álcool. Sim. Né? Então, a minha filha faz isso. Então, assim, modificou, os hábitos modificaram, as legislações, por exemplo, de normativas de hospital, de ar-condicionado de hospital, isso mudou tudo. Então, assim, é inegável como isso mexeu conosco. Então, sem dúvida alguma, foi o maior desafio, sim. E a gente sabe que durante esse período de pandemia, no governo federal, a gente teve várias trocas ali nos ministros que estavam à frente da saúde, e você, com um trabalho tão bom, um trabalho tão evidente, que foi reconhecido mundialmente, você acha que teve alguma possibilidade, você acha que o presidente chegou a pensar no seu nome para você assumir o Ministério da Saúde, alguma coisa nesse aspecto? Por 2 vezes meu nome esteve na mesa dele, né? E em agosto do ano passado eu fui chamado para ser secretário executivo do Ministério 02. 2 vezes esteve para sondagem com o ministro, naquela vez que o Mandetta estava saindo, teve um convite para ele para Goiás, não sei se lembram, e teve uma sondagem no mesmo dia da minha pessoa se eu teria a vontade de assumir o ministério. Mas aí tinha outras questões também. Na época, o presidente e o governador não estavam falando muito a mesma língua em relação a esse assunto e tudo mais. Mas assim, isso o compromisso feito em Goiás, ele é muito forte para mim, porque eu tinha escrito o plano de governo, então existia algo para ser entregue, e que foi entregue, 100% de acordo com o que está ali. Então, assim, apesar de ser algo que é bacana, é interessante, estimula, mas nunca subiu na cabeça, isso mantive o foco e vamos que vamos. E a gente está na era digital, né? Essa era digital, a gente já acorda, você vai tomar um banho, você vai ao banheiro, você já está com o celular na mão vendo notícia. Essa guerra de informação, desinformação, como que isso repercute na sua tomada de decisão? Porque às vezes chegou algo lá que é para ser feito, depois já vem outro que já não é para ser feito, e hoje a população ela é muito consciente, então assim, ela tem acesso a tudo, então ela consegue tomar a própria opinião. Eu acho que é um desafio, né, você ponderar isso. De algum momento você falou assim, poxa, é tanta informação, é tanta coisa, como é que você administrou isso? Foco. Steve Jobs dizia que foco é saber dizer não, né? Então, existiam alguns princípios
que precisavam ser respeitados, e o que estava fora do princípio a gente simplesmente deletava e apagava. Porque, apesar, você até citou que a população está muito informada e tudo mais. De fato, há muitos dados, um menor número de informações, e da informação para ela virar conhecimento, a distância é grande. Então, por mais que a população esteja informada, ela não detém o conhecimento, né? E os princípios nas ciências, eles são muito evidentes. Não significa que sejam objetivos. Tem um quê de subjetividade? Tem. Tem interpretação? Tem. Mas o método científico, ele existe, né? Então, mantendo o foco nesse método e tentando se abster do calor da situação, das emoções, de polarizações de cunho às vezes ideológico, às vezes político, eu acho que isso diminui a chance de errar, que é algo que eu sempre trouxe para a minha equipe. Eu deixei a minha equipe muito à vontade. Quando você assume a condição humana, e o humano erra, fica um pouco mais tranquilo para você lidar. Então eu cheguei para minha equipe e falei: fiquem tranquilos, vocês vão errar, só que vamos propor entre nós, vamos errar pouco, porque quando a gente procura errar pouco, você tem grande chance de acertar. Então essa conversa ela foi muito franca, e eu deixei eles muito seguros, no sentido assim: quando errarem, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Se acertarem, somos nós que acertamos, mas fiquem tranquilos. Então, não sejam inertes, tomem a atitude, mas tentem errar pouco. Isso foi um princípio do início. Liderança, né? Foi mais um... Isso é um princípio de vida, né? Isso não é um princípio só da gestão, é um princípio de vida. Quando a gente, como seres humanos, nos propondo para nós mesmos errar pouco, a gente tem mais chance de ser gente um pouquinho melhor, né? E doutor, e hoje, diante da situação geral que está, qual que é a sua visão em relação? A gente vê que lá na China voltaram alguns casos, em Aparecida também, e assim, muita coisa, né, que a gente vê, que a gente tem acesso, que eu vejo particularmente. Então assim, mas a sua opinião pessoal hoje é algo que a gente... Não, eu acho que continua aquele princípio de jamais banalizar o risco. Sim. Mas também continua o princípio de não criar pânico na população. Nós precisamos olhar para a China. Tudo que acontece na China tem um potencial de alastrar no mundo todo. Mas o que está acontecendo lá hoje? É uma variante da Omicron, BA2, né? Que ela é muito transmissível, mas ela não tem se agravado muito, talvez pela própria condição do vírus, mas em grande parte também por boa parte da população estar vacinada. Então o cenário é diferente daquele, não dá para você comparar e falar: começou lá, vai repercutir aqui igual. Não, para começar nós temos de 90 a 120 dias de delay em relação ao que acontece lá, né? E o estado de Goiás tinha um delay interno no Brasil, entre 30 e 60 dias. As coisas começavam no norte, passavam para o nordeste, sudeste, sul e paravam em Goiás. Era igual um espiral de caracol. E isso foi cíclico nas 3 ondas, né? Então, acho que assim, a gente observa o mundo afora, mas o que acontece na China hoje não necessariamente vai replicar aqui. E está observando se vai ter alteração, né, de dados ou não, e filtrar esses dados para saber se a alteração é de um atraso de dados que atualizou de uma vez ou se de fato está acontecendo. Mas quando você mantém os mesmos parâmetros, até essas pequenas variações você vai acostumando com elas. Eu sabia que a taxa de óbito ela tinha um delay ali de alguns dias, mas se você considera no primeiro mês e no 12º o mesmo delay, o mesmo atraso, você cria uma constante. Então fica um pouco mais fácil de raciocinar. E aproveitando que o Fabinho falou disso, eu vi recentemente nos jornais de Goiás mesmo, que a gente teve em Goiânia alguns, se eu não me engano, 2 ou 3 casos já dessa nova variante que é mais contagiosa, 2 casos. Isso. E então aconteceu mesmo. Isso, lá em Goiânia a gente já teve esses casos. Sim. Teve como que foi isso? Sim, a secretaria confirmou, fez o mapeamento genético, né? De fato mas sem grandes repercussões. As pessoas que tiveram
elas não se complicaram, estavam vacinadas, né? Então conviveram tranquilamente. Excelente. Que é o importante. Não, e a tendência é essa. Eu tenho uma impressão, óbvio, a saúde, a medicina jamais será uma ciência exata. Ela tem esse quê de incerteza. Mas eu tenho a impressão, por tudo que a gente viveu, que teremos um número significativo de casos? Teremos, sem repercussões epidemiológicas, né? Sem que a sociedade tenha que modificar novamente seu modo vivente para voltar a uma certa normalidade depois. Eu acho que a tendência agora é a gente conviver com o vírus, da mesma forma que aconteceu em 2009 com a H1N1. Eu tive a oportunidade, como médico intensivista, de cuidar de pacientes com H1N1, e a H1N1 está aqui até hoje. Sim. Todo ano a gente está vacinando, as cepas mudam e tudo mais. E tem uma questão, até fazer uma pergunta mais polêmica, de cunho pessoal, que é a seguinte: a gente que vem, estuda o mercado financeiro e tudo, você acha que a China pode ter feito isso de caso pensado? Até porque, para a China, ela teve o maior PIB, né, entre os países aí com a questão aí do Covid. Você acha que é possível que a China tenha deixado vazar isso? Olha, qualquer coisa que venha do ser humano não me espanta. Então, assim, pela convivência que a gente tem em casos extremos, agora, talvez não tenha sido intencional, vamos fazer para acontecer dessa forma, mas a manipulação eu acho que existiu sim, e aí talvez essa manipulação tenha escapado, né, do controle. Mas eu não sou muito de teoria da conspiração, não, sou bem mais pragmático, né? Mas que já existia o vírus, isso é fato. SARS-CoV ele já tinha, tanto é que SARS-CoV-2 foi fruto de uma modificação genética manipulada intencionalmente para testar ou para não testar. Fica no campo da especulação, não dá pra gente saber. É possível então a gente falar que esse é um vírus artificial? Eu não diria um vírus artificial. Houve uma mutação. Se a mutação foi provocada ou não pelo ser humano, não dá pra gente julgar. Entender, né? Eu inclusive vi Mas eu não me espantaria se fosse não. Como eu te disse, o ser humano é capaz de coisas absurdas, tanto para o bem quanto para o mal também. Então, assim, nada que é humano me choca muito. A gente acompanha as notícias, inclusive eu vi, parece que tem até inclusive uma investigação com o pessoal da China sobre para descobrir como que esse vírus surgiu. Isso é real? Isso existe? Não, existe, sempre existiu, né? A grande dificuldade da medicina é que você não trabalha com o momento presente, você está sempre olhando para o passado. É sempre o que aconteceu para a gente tirar lições. O que aconteceu com a pandemia é que o passado encurtou, né? Por exemplo, o desenvolvimento das demais vacinas demoraram décadas, anos. Da Covid foi muito rápido. Aí o pessoal questiona a eficácia porque foi muito rápido. Mas espera lá, tinha milhares de cientistas ao mesmo tempo estudando a mesma coisa. E com o nível de tecnologia que a gente tem, o que se esperava é que fosse rápido mesmo. Podia ser até mais rápido que foi. Então, Ismael, e aí chega o momento agora da política. A gente sabe que alguns grupos procuraram, né, para você ser de fato pré-candidato a deputado federal do estado de Goiás, e você aceitou e tudo. E como é que ocorreu isso? Você aceitou? Qual que é o seu desejo de ser um deputado federal? Olha, eu quando entrei como secretário, eu jamais imaginava, não tinha nenhuma motivação política, zero. Não fui filiado a nada, nunca candidatei a nada, né? Só que as coisas foram se configurando de tal forma que aquela experiência vivida na gestão, algumas pessoas entenderam que essas experiências poderiam ser úteis no parlamento, na legislação. E eu senti isso na pele, como ordenador de despesa, como gestor,
A legislação brasileira ela é péssima, principalmente na administração pública. Ela é anacrônica, ela é lenta, ela é pesada, ela é cara e ela é muito pouco inteligente. Então, eu acho que a gente precisa de mais dinamismo, sobretudo na área que eu atuo, que é a área de saúde. A falta de dinamismo, a perda de tempo significa gente morrendo, né? E os órgãos de controle baseiam naquela legislação vigente, que é uma legislação distorcida da realidade. Você precisa de adquirir um medicamento em grande escala para amanhã ou para depois de amanhã, e o seu processo licitatório demora 90 dias, né, para respeitar. Isso é de uma falta de inteligência absurda, só que nós somos avaliados com esse instrumento. Então, eu acho que isso trouxe uma experiência e fez com que algumas pessoas do meio político e da sociedade entendessem que existia uma possibilidade, né, dessa candidatura, né? E eu fui refletindo com responsabilidade sobre o assunto. Eu era bastante avesso a essa ideia inicialmente, mas a partir do momento que, refletindo, a gente percebe que vivemos numa democracia representativa, ou seja, quem está lá eleito representa determinado segmento da sociedade, e eu olhava para os eleitos e eu falava, não me representa legal, né? E eu tenho o sentimento que outras pessoas parecem que estão pensando parecido comigo, né? E aí, somando tudo isso, eu falei, não, faz sentido, eu acho que eu vou para esse projeto, né, com muita responsabilidade, com o pé no chão, né, para modificar essa realidade e representar, né, a parte da sociedade que talvez não se sinta representada. E aí eu me descompatibilizei da Secretaria de Estado da Saúde, né, e filiei ao partido, foi a minha primeira filiação partidária, e estou como pré-candidato a deputado federal. E nesse seu novo processo, né, caso tudo dê certo, a gente passar pelas eleições, você ser eleito, sua principal pauta vai continuar sendo a saúde? A pauta da saúde, para mim, ela é muito natural, né? Não tem como eu desvincular da pauta da saúde. Mas eu acho que o parlamentar tem que ter uma visão um pouco mais holística, né? Mais macro. Então, pautas não menos importantes que a saúde, mas que sempre estão muito próximas de mim, que eu acho que são estruturantes da sociedade, essas eu certamente vou defender também, que uma delas é a educação. Eu acho que qualquer processo de segurança pública, de saúde, de tudo, passa pela educação. A educação que é o estruturante. Saúde, segurança pública, desenvolvimento social, isso é consequência. O que se estrutura uma sociedade, o que muda o patamar civilizatório é a educação. Então, educação é uma área que naturalmente eu tenho total interesse, né, no assunto. E a outra que considero complementar à educação, não deixa de ser em maior ou menor monta a educação, que é a cultura, que é algo que molda a sociedade também. Então, saúde, educação e cultura são pautas muito próximas. E aí tem coisas isoladas de outras áreas também que naturalmente, né, a gente tem proximidade e aí certamente vai fazer parte do mandato. Acho importante até a pergunta sua, Aleph, porque a gente sabe que você tem o respaldo, tem o reconhecimento do governador, do presidente da Assembleia, do Sauer, da população goiana, e às vezes a gente pensa, Ismael vai tratar mais da saúde. Acredito que, como é natural, mas você também não vai deixar de tratar outras questões, como educação e cultura. Sem dúvida. E uma coisa que me preocupa muito, sobretudo pós-pandemia, que é algo deste contexto atual, mas também precisa de evoluir ao longo da história do Estado de Goiás, é a questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que não existe melhor programa de renda do que emprego qualificado. O emprego qualificado com dignidade, né, com salário, com condições, né, de trabalho e tudo mais, acho que é o maior programa social do mundo, né? Óbvio que em alguns momentos se faz necessário a distribuição de renda, se faz necessário o assistencialismo propriamente dito, né, dar alimento, às vezes dar crédito,
às vezes dar dinheiro propriamente dito, dar estrutura. Em alguns momentos isso faz necessário. Durante a pandemia isso foi muito recorrente. Pós-pandemia isso também vai acontecer, mas a questão de promover um cenário de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de renda, isso precisa acontecer. E da mesma forma que eu busquei na saúde, regionalizar a saúde, ou seja, levar estruturas para onde não existia, para desenvolver a saúde naquela região, eu acho que outras áreas do governo precisam regionalizar também. Porque se você vai saúde, mas vai desenvolvimento social, vai educação, vai indústria e comércio para determinada região, você diminui as diferenças entre as cidades, diminui as oportunidades. E os cidadãos, 7 milhões e 200 mil goianos, eles são igualmente pagadores de impostos. Por que só na capital, na região metropolitana, que se tem oportunidade? Por que no interior eu não tenho acesso a essa ou aquele serviço, eu não tenho acesso a um transporte público de qualidade? Por exemplo, a cidade de Posse era um deserto do ponto de vista assistencial na saúde. Hoje existe uma estrutura lá e criou um bioma em volta dessa estrutura de restaurante, de cursos na área da saúde, de área de limpeza, na área de vigilância, de transporte e tudo mais. Então, eu acho que esse desenvolvimento regional precisa acontecer nas demais áreas também. Para a gente finalizar, é uma satisfação tê-lo aqui, doutor Ismael. Com certeza. E a gente queria que você fizesse as considerações finais, né, do que esperar de ti, né? Agora como pré-candidato também, né, a deputado federal. O que São Luís pode esperar de você? Na verdade, o que a população goiana pode esperar de Ismael Alexandrino? Olha, eu procuro ser bastante coerente com aquilo que eu penso. Não é simplesmente falar uma coisa e agir de outra forma. Aquilo que eu penso, que eu acredito, eu corro atrás para concretizar. A oportunidade que eu tive, né, de estudar e de trabalhar e modificar até a questão familiar, eu acho que essa oportunidade ela precisa existir para outras pessoas, para outras famílias também. Então, sem utopias, mas de forma muito pragmática, São Luís eu já vejo como um passo legal que estruturou bastante a educação. Óbvio, sempre tem oportunidade de melhoria, mas vieram faculdades, vieram universidades, diversos cursos. Isso melhora o poder aquisitivo, isso estrutura a sociedade, diminui a criminalidade. Então, aqui em São Luís, nós vamos continuar buscando com que a cidade seja sustentável, que ela não tenha a ilusão que ela nunca vai depender de forma complementar de outra cidade, mas as pessoas que nasceram aqui e que queiram ficar aqui, elas tenham condição de ficar com as mesmas oportunidades de quem vai para fora. Eu acho que isso é muito importante e será um grande foco. A gente precisa trazer indústria para cá, a gente precisa fortalecer o agro que já existe aqui, né? E serviços complementares no dia a dia também, o comércio, continuar com a educação, enfim, trabalhar pra caramba, trabalhar muito. Isso é algo que a população acho que percebeu, né, durante a nossa gestão da saúde. Eu sempre fui assim, eu não tenho preguiça, né, de trabalhar, então trabalhar enquanto não estiver bom. E como eu sou inquieto, insatisfeito por natureza, para ficar bom demora, né? Então, doutor, foi uma honra ter você aqui conosco, foi sensacional, né? A gente começou literalmente com o pé direito, e a gente deseja para você nessa caminhada política todo o sucesso do mundo e todo o apoio também. Todo apoio. Todo apoio, pode falar. Todo apoio também, a gente pode contar com a gente aqui. Obrigado de coração aí, contem comigo. Então é isso. Valeu! Falou!